Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Dona Francisca mora com um filho nesta comunidade em Salvador. A casa é simples, tem 3 cômodos, mas ela diz que mesmo diante das dificuldades, nunca falta o que comer. A renda da família é de um salário mínimo. Para aumentar o orçamento, ela faz trabalhos de costura. O dinheiro que sobra é para reforçar a despensa. Compro feijão, arroz, macarrão, carne, frango. De acordo com dados do IBGE, o Brasil atingiu os menores índices de pobreza e extrema pobreza desde o início da série histórica em 2012. Entre 2022 e 2023, mais de 8 milhões de pessoas saíram da pobreza. No mesmo período, o número de pessoas em extrema pobreza também teve uma queda de mais de 3 milhões de habitantes, com destaque para o impacto positivo das políticas sociais e a recuperação econômica, que incluiu um aumento real no rendimento dos trabalhadores. Mas apesar desses e de outros bons números, como o crescimento do produto interno bruto acima do esperado e a queda nos índices de desemprego, o governo sofre para controlar a inflação e para equilibrar as contas públicas, gerando um mau humor no mercado financeiro, demonstrado nas frequentes altas do dólar e as oscilações aí na Bolsa de Valores. Por que a melhora desses índices econômicos não é refletida no mercado? O que falta para que isso aconteça? E em relação à queda na pobreza, os novos números indicam um modelo sustentável para a solução desses problemas? Nesse episódio, nós vamos discutir essas e outras questões com Cristina Helena de Mello, que é professora de Economia da PUC São Paulo. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. E quem nos acompanha neste episódio é Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Ingrid, de acordo com o IBGE, o Brasil conseguiu retirar mais de 8 milhões de pessoas da pobreza em um ano, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana. Oi, professora Cristina. Sim, os números são positivos. Segundo o IBGE, essa redução representa o menor índice de pobreza já registrado no Brasil desde 2012, quando a série histórica foi iniciada. Em um ano, a população pobre caiu de 77,9 milhões para 59 milhões. E nesse mesmo período, cerca de 3 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza aqui no Brasil. Este grupo recuou de 12,6 milhões para 9,5 milhões. Pela primeira vez, esse indicador ficou abaixo dos 5%. Professora, a retirada dessas pessoas da pobreza gera impactos sociais profundos, não é? Agora, isso amplia o consumo e incentiva o crescimento econômico? Veja, a redução da pobreza, ela tem que ser um objetivo em si, né? O crescimento econômico, ele não produz redução de pobreza, mas a redução da pobreza, ela traz estabilidade para o crescimento econômico. E você tem um mercado maior, mais dinâmico, mais pujante, sem contar questões de valores morais e éticos, né? De inclusão social, de convivência e de ter um tecido social mais justo. Professora Cristina, dados recentes do IBGE mostram que mais de 11 milhões de pessoas saíram da pobreza e extrema pobreza no Brasil em um ano. O que contribuiu para essa melhora? Foram políticas públicas, mudanças econômicas? O que aconteceu? Nós vemos fazendo bastante esforço para a redução da pobreza com políticas mais assistencialistas, né? Bolsa Família, que também se chamou, teve outro nome no governo passado, mas que são programas de benefício para famílias de alta vulnerabilidade. Mas a gente tem programas que não são exatamente direcionados para a pobreza, mas que também conseguem mitigar esse tipo de situação, como, por exemplo, pavimentação, estradas, atividades, investimento em infraestrutura para atividade produtiva. Tudo isso colabora para que a gente possa reduzir o nível de pobreza das pessoas. Então, a gente tem fatores diretos e bastante objetivos, como políticas assistenciais, políticas sociais, que têm o objetivo de tirar pessoas de um nível de vulnerabilidade maior, e políticas que não estão exatamente direcionadas para a questão da pobreza, mas que acabam beneficiando também essa situação. É uma pena, porque normalmente esses programas são programas que, se não têm continuidade, trazem uma mobilidade social indesejada, né? O Bolsa Família e outras políticas sociais foram determinantes nesse processo. Como garantir que esses programas sejam sustentáveis a longo prazo?
e não causem desequilíbrio para a economia, professora? Então, esse é um dos maiores desafios, né? Isso tudo que a gente gostaria de dar continuidade. Então, vamos lá, os programas de Bolsa Família, né, eles são fundamentais para retirar as pessoas da condição de pobreza. A gente tem alguns estudos que mostram que muitas das famílias beneficiárias do Bolsa Família puderam sair da condição de risco, muitas vezes conseguir documentação, conseguir acesso a transporte para poder acessar as zonas que têm oferta de emprego e sair da condição de vulnerabilidade. Então, ele é um programa que ele cria condições de sobrevivência mais digna para essas famílias, mas também é um programa que pode apoiar uma transformação social mais profunda, né? Pessoas que conseguem reduzir gastos com algumas coisas para poder gastar em outras e transformar mesmo a qualidade de vida delas. Então, o programa do Bolsa Família está diretamente ligado à redução da pobreza, né? Ele tem uma ligação bastante direta. Qual que é o problema? Ele não é um gasto barato, né? Ele é uma despesa significativa e o governo tem uma condição de gasto que é limitada pela sua condição de arrecadação. Então, intertemporalmente, o que nós construímos, né? Foi aprovado um arcabouço fiscal que cria a seguinte regra: a condição do gasto é a receita, é a arrecadação tributária. O crescimento das despesas do governo, elas estão vinculadas ao comportamento da receita. Então, quando o governo gasta, a economia cresce e a gente consegue arrecadar mais, isso torna intertemporalmente essa política bastante sustentável. Qual que é o problema? O problema é quando o governo gasta, a economia cresce e a arrecadação não aumenta. Agora, assim como os índices de pobreza, o desemprego também atingiu o menor índice da série histórica em outubro e atualmente está em 6,2%. Professora, a gente pode dizer que funciona como uma engrenagem? A redução da pobreza está ligada à criação de novos postos de trabalho? Sim. Normalmente vem associado, né? Os novos postos de trabalho empregam pessoas que estavam à margem e, portanto, sem renda e, portanto, numa condição de pobreza. Então, o emprego é uma forma também da gente, ao gerar emprego, diminuir a condição de pobreza. Mas não basta só gerar emprego, a gente precisa gerar emprego de qualidade, empregos formais, empregos bem remunerados. E disso a gente depende um pouco da nossa estrutura produtiva. O setor mais dinâmico, aquele que promove maior crescimento de empregos, é o setor de serviços. Mas o setor de serviços, ele cresce muito puxado pela atividade industrial, principalmente os serviços de maior complexidade, de maior sofisticação produtiva e que gera empregos de melhor qualidade. Porque ele vende basicamente para a indústria. Então, eu estou pensando aqui em serviços como serviços financeiros, serviços de propaganda, comunicação, publicidade, marketing, né? São serviços de assistência técnica, de software. Essas áreas que geram empregos de maior qualidade, né, de maior remuneração, eles estão fortemente associados a vendas para atividade produtiva industrial. Então, o Brasil vem sofrendo uma desindustrialização nos últimos anos, o que trouxe para nós uma condição de geração de emprego de menor qualidade. Então, a gente não pode deixar de prestar atenção para este ponto, né, que é bastante preocupante, que é a desindustrialização e a participação da indústria no PIB. Dentro desse cenário positivo está o PIB, né, que deve fechar o ano acima das previsões iniciais. Professor, uma pesquisa feita pelo Instituto Quest mostra que 90% dos agentes do mercado financeiro reprovam o governo Lula. Em março, esse índice era muito menor, 26%. Por que essa rejeição, mesmo diante aí de um cenário com números positivos? Bom, o setor financeiro, ele tem uma expectativa bastante deteriorada com relação ao desempenho desse governo. Em parte porque ele está olhando e fazendo projeções para o futuro com relação à questão da capacidade de pagamento da dívida do governo. E é natural que esse setor haja dessa forma, porque desta maneira eles pedem, ao observar e perceber e acreditar que existe um maior risco, eles pedem aumentos das taxas de juros, o que aumenta a rentabilidade do setor. Então, em boa parte,
há um certo viés de confirmação por parte desse setor, né, em que eles confirmam aquilo que eles acreditam. Houve, claro, entendo eu, né, um crescimento bastante significativo dos gastos públicos. Há um temor de que o governo não tenha comprometimento com o arcabouço fiscal conforme foi anunciado. E esse é um setor, então, que olha para isso muito desconfiado da capacidade do governo de fazer o pagamento da dívida. O governo é o melhor pagador que a gente pode esperar ter, né? Porque ele, de fato, controla as variáveis mais importantes, né? Desde a emissão de moeda até a própria rolagem da dívida pública e a taxa de juros que dá o ritmo de crescimento da dívida. Então, é um setor que está olhando com bastante receio, tem receio de que não haverá o pagamento da dívida e faz uma leitura de que esse crescimento de renda que a gente observou não é um crescimento de renda real em função do processo de crescimento de preços, né, que a gente chama de inflação. Então, eles entendem que existe agora uma situação em que o governo deveria aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Isso encarece a rolagem da dívida e isso também coloca em risco a continuidade da rolagem do pagamento dos juros da dívida. A avaliação do pacote de corte de gastos divulgado na última semana é a seguinte: 58% dos agentes consideram nada satisfatório e 42% pouco satisfatório. Por que o pacote não foi bem recebido? O problema é o conteúdo ou é a forma de comunicar esse conteúdo, professora? Eu acredito que seja de falha da comunicação, né? Porque depois, aos poucos, à medida que a gente foi podendo acessar os relatórios que são públicos, os documentos de cálculo, que a gente ouviu com calma a qualificação daquilo que foi informado, a gente vai percebendo que há consistência no projeto, né? Naquilo que foi prometido e naquilo que está sendo cumprido e foi anunciado. E essa mesma pesquisa mostra que o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi avaliado como positivo por 41% dos entrevistados. Por que existe essa diferença entre Haddad e Lula? Hoje o ministro passa uma imagem de mais moderado, mais ponderado em relação às contas públicas. O Haddad, na sua trajetória de homem público, né, de profissional público que ele vem exercido, ele sempre se comprometeu com resultados fiscais equilibrados e sempre os entregou, né? Nas prefeituras que assumiu, enfim, nas funções em que ele assumiu, em que ele tinha esse compromisso, ele fez essas entregas. E bastante mais moderado também na fala. O presidente da República tem falas muito assertivas, falas que provocam cisão, né, dicotomias entre pobres e ricos, e fala muito claramente que não abrirá mão de promover uma melhora da condição social dos mais pobres, e não qualifica isso. Então isso eu acho que também acirra um pouco esses temores, mas acho que é um forte viés cognitivo e bastante preconceito por associar o presidente Lula a uma esquerda mais raiz. Eu acho que talvez seja essa a melhor palavra que eu posso usar nesse caso. E, professora, uma grande preocupação de toda a população é com a inflação. Esse cenário de aceleração da economia, em que o desemprego está em baixa e acaba gerando uma pressão inflacionária, como é que é possível controlar isso? E explica um pouquinho dessa relação. Olha, isso pode acontecer, mas não vem acontecendo, né? A gente não pode esquecer que a meta para a inflação do ano de 2024 é uma meta menor e mais apertada do que a do ano passado. Então, a gente está cumprindo a meta, né? A gente está dentro da abrangência da meta, e a gente teve fatores que são mais difíceis de controlar, né? Em especial as questões climáticas e a questão cambial. A gente controla só uma parte da taxa de câmbio, a outra depende muito do cenário internacional. Estamos vivendo tempos de muitos conflitos internacionais e conflitos significativos. Então, a inflação está muito associada a esses dois fenômenos, mais do que a questão do mercado de trabalho e do aquecimento da economia, né? A gente teve, isso foram choques de oferta.
Chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço demais a participação e os esclarecimentos de Cristina Helena de Mello, que é professora de Economia da PUC São Paulo. Muito obrigada, professora. Obrigada. Agradeço também a participação da minha colega Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada, Adriana, e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.